Agora o Careca vai ficar nervoso. E eu vou ficar contigo hoje, que eu fiquei brava ontem. O Vasco lutou, teve gol polêmico anulado e foi derrotado pelo Palmeiras no Allianz Parque. Não! Ô, Big Boy, palmeirense. Cadê? Manda esse VT aí, depois ele vai ficar nervoso. Em jogo movimentado no Allianz Parque, a primeira grande chance foi do Palmeiras. Rony chutou de longe e Léo Jardim fez uma bela defesa. Mas o Vasco queria jogo. Verratti tentou o gol de cobertura e a defesa salvou. Só que afastou mal e a bola sobrou para Paulinho chutar forte e marcar um golaço. Mas aí veio a principal polêmica da partida. O gol foi anulado por impedimento para a revolta do elenco cruzmaltino. Léo Jardim ainda salvou mais uma vez em chute de Richard Rios. O time da casa era perigoso. Rony cabeceia livre e o goleiro do Vasco defende de novo. Mas ele nada pôde fazer em cobrança de falta no ângulo de Rafael Veiga. Golaço para o Palmeiras. E o segundo quase veio com Mike, mas Léo Jardim apareceu mais uma vez. Final, Palmeiras 1, Vasco 0. Pedrosa. Não era pra ser. Eu fiz a minha parte. A gente combinou aqui, não foi, Benê? Foi. Eu disse, eu vou ganhar do Bahia e você ganha do Palmeiras. Apertamos as mãos. As mãos. Errei. O problema é que aperta o botão lá do VAR. Tem um recado pra quem, do Pedrosa? Cadê? O que ele tá falando, Big Boy? Você que fala essa língua. Você é Palmeiras, né? Meu vascudo não cai. Para! Foi o Big Boys que falou, um pouquinho falou. Posso falar agora? Pode, agora a parte séria. Vamos lá, gente. Com a maior tranquilidade do mundo, sem loucura, sem discurso de perseguição, porque eu não acredito nisso. Eu acredito em uma coisa. A arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha. É uma vergonha em vários âmbitos, para todos os times. Só que, no caso específico do Vasco, Fernanda, eu lembro aqui, contra o Santos, o Vasco teve um pênalti claro não dado no Pedro Raul. O Vasco contra o Red Bull Bragantino teve um pênalti claro não dado no Orediano. Aliás, uma atuação vergonhosa de Anderson Daronco. Contra o Atlético Mineiro, o Gabriel Peck sofre um pênalti claro com um puxão de camisa no Maracanã e não dá um pênalti. E ontem acontece isso aí. Não acho um lance fácil, tá, Fernanda? Só para deixar claro aqui. Mas não é um lance fácil para nós que não conhecemos as regras. Os juízes e os caras do VAR e qualquer especialista de arbitragem conseguem interpretar de forma simples que, após o lance que o Verratti acaba chutando antes do impedimento dele, o Verratti chuta e aí o Richard Rios afasta com tranquilidade, sem disputa de bola, o que gera um novo lance. E eu, no primeiro momento, acreditei nisso. Eu falei, cara, esse lance aí foi um novo lance gerado após o cruzamento feito da esquerda do Lucas Piton. Então, para mim, não é gol. Por quê? Para ser anulado, teriam que ter levantado a bandeira dentro do jogo. E não levantaram a bandeira. Não levantaram. Não levantaram. Então o VAR não poderia ter interferido, porque se não levantaram a bandeira e gerou um novo lance, o gol foi legal. É um completo absurdo o Vasco ter sido prejudicado em um momento em que o jogo estava equilibrado dentro do Allianz Parque. O Paulinho consegue acertar um belo chute, seria um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro 2023, e o Vasco sai prejudicado. Inclusive, eu falo com tranquilidade, tá, Fernanda? O Palmeiras é um dos melhores times da década do futebol sul-americano. Só que o Palmeiras não jogou tão bem contra o Vasco, tanto é que o gol que decidiu a partida foi uma bola parada, num golaço do Rafael Veiga. O Vasco fez uma partida honestíssima e pelo menos com o empate, poderia ter saído do Allianz Parque. Então, falei aqui, Santos, Red Bull Bragantino, Galo e Palmeiras. 4 jogos, que não é por isso que o Vasco está na zona de rebaixamento, mas com certeza que alteram a pontuação, que prejudicam esse clube e que ontem, mais uma vez, para mim, uma das interferências mais ridículas da história do VAR dentro do futebol brasileiro. O VAR conseguiu anular um gol legal, ferindo o protocolo, o que é um completo absurdo. O Vasco claramente já se manifestou e por meio das suas redes sociais, já tem jogos fazendo notas várias e várias vezes, só que isso não adianta. E eu vou repetir aqui, não acredito em discurso de perseguição. Apenas no seguinte, incompetentes, fracos e vergonhosos. Esse é o nível da arbitragem brasileira que sucateia semana após semana o produto do futebol brasileiro. Eu não sei se vocês viram, Corinthians e Goiás no último sábado, cara, os caras escorregaram. E o juiz deu falta.
O juiz deu falta. Mas foi o Gasparzinho, você não assistia não? Quando você Então, era mais assim, jovem? me desculpa, Vamos ouvir a Nadine? vocês estão de brincadeira. Vamos ouvir a Nadine? Vamos ver o que a Nadine falou sobre esse gol anulado do Paulinho do Vasco. Cadê? Boa tarde a todos. O Vasco que reclamou muito do gol que foi anulado com auxílio do árbitro de vídeo por um erro do protocolo do VAR. O Verratti ele está na posição de impedimento, porém o assistente não marcou o impedimento em campo. Ele tenta fazer o gol, o Murilo tira em cima da linha, ele salva um gol, a bola volta para o Verratti. E o Verratti joga essa bola em direção ao meio da grande área. E nesse momento, o Richard Rios, jogador do Palmeiras, que tem o controle total das suas ações, ele joga deliberadamente, ele afasta essa bola. No momento que ele afastou a bola, acabou a fase de ataque do Vasco, iniciou uma nova fase de ataque no momento em que o Paulinho domina essa bola. Então, tudo que aconteceu anteriormente, pelo protocolo do VAR, não poderia mais ser revisado. Então, nós tivemos um erro do protocolo do VAR, um erro do assistente em campo, que deveria ter marcado o impedimento, mas não marcou, e um erro do protocolo do VAR. Então, esse gol pelo protocolo não poderia ter sido anulado. Tá aí a nossa princesa da arbitragem do SBT, Nadine, de forma bem didática e clara, como sempre, falando sobre esse erro da arbitragem em cima do Vasco da Gama. Ô, Vene Casagrande, aí eu acho chato a gente ficar batendo nessa tecla de arbitragem, mas eu acho que aquela questão que a Nadine trouxe, que a FIFA está observando, em se tá quase na mesma linha, é gol. Porque, tomara que isso comece logo. Gente, qual é o maior ápice de um jogo de futebol? É o gol. Você começar a criar um monte de regra para não valer gol, isso é ruim. Outra coisa, tem a máquina lá, legal. O Verratti estava, sei lá, um cabelo na frente. Legal, tem a máquina, serve para isso, é a regra. Mas até a máquina às vezes cai do errado. Por que a gente então não faz uma regra mais simples? Não, e não dá com a linha ainda, não é o debate. Com a linha que foi traçada no pé do zagueiro do Palmeiras, isso. Não dá nem pra cravar que o Verratti estava impedido. Não dá. Não dá nem pra cravar. Até isso é contestável. Não, mas olha só, no lance do gol do Paulinho, algo me chama muito mais atenção. O quê? Os árbitros não sabem a regra. Não. Eles isso. não sabem. Pra gente é um lance difícil. Isso é pra absurdo. eles tem que ser fácil, pô. Ô, Fernanda, eu não saber... Eu já me sinto até mal, porque eu trabalho com futebol. Sim. Eu tento sempre buscar o máximo de conhecimento possível. Agora, o árbitro que ganha pra isso, e ganha bem numa partida, tá? A gente defende aqui a ideia de profissionalização, mas se você parar e analisar, um árbitro FIFA ganha cerca de 5 mil reais aí. Num jogo? Num jogo. Supondo que ele faça 10 jogos no mês. É grana, tá? É grana. A gente defende aqui a profissionalização, mas é grana. Spínola classifica gol anulado do Vasco como um dos maiores erros do VAR. Salve Spínola, comentarista de arbitragem, também criticou a atuação do VAR no gol anulado do Vasco da Gama contra o Palmeiras. O gol de Paulinho, do Vasco, foi bem anulado contra o Palmeiras no Allianz Parque? No de primeira, o ex-árbitro e comentarista Salve Spínola classificou a marcação como um dos maiores erros do VAR e contou que o lance está repercutindo no mundo inteiro. Um dos maiores erros do VAR é um erro crasso, um dos maiores erros de arbitragem em lance com VAR, porque o VAR se prendeu à posição do Vegetti, ficou procurando aquele impedimento e interferiu após uma revisão. O VAR não deve atuar nesse lance, é muito claro no protocolo. Isso tem repercussão no mundo, o mundo está debatendo, pelo que participo aqui, o mundo tem tido unanimidade que houve erro do VAR. Repercussão mundial, uma grande polêmica nesse lance, nos fóruns de arbitragem, é que há um grande erro de arbitragem. É unanimidade nos fóruns de arbitragem que a gente participa com vários instrutores do mundo inteiro da interferência do VAR em um lance como esse. Entendendo que a comissão de arbitragem da CBF já deveria ter se posicionado sobre esse lance, se posicionada de forma rápida e objetiva, foi erro na interferência do VAR. Qual o protocolo correto? O VAR só pode corrigir impedimento quando é gol do jogador impedido ou assistência do jogador impedido. Em campo, o assistente não usou o atraso da bandeira para usar a tecnologia, não é essa a situação. Não tem como o VAR checar um impedimento depois daquela partida fracionada se encerrou. Encerrou a jogada do impedimento, não tinha como o VAR retroagir tanto para anular o gol por impedimento. Não tem verificação de gol, conferência de gol no protocolo do VAR, depois de tudo isso.